boa noite a todos aí, bem-vindos, quem está vendo pela primeira vez. Acho que o pessoal começa a chegar agora depois da 7h10, 7h15, mas acho que já dá para a gente começar a fazer uma abertura aqui. Hoje a gente tem a presença aí do André, que vai compartilhar um pouco com a gente o que o Cambanais tem ajudado e contribuído na jornada de transformação lá na loja Renner. A gente tem uma pequena agenda, né? Embora nosso meetup seja um encontro de amigos, eu sempre falo assim, isso é um encontro de amigos, é um encontro de pessoas realmente que querem trocar ideias. Acho que na última a gente teve, vou falar um pouco da história, mas legal é o quanto que saiu discussões depois, né? Quanto que saiu discussões depois do nosso encontro. Então, basicamente, assim, a gente começa aí com uma parte de networking e apresentação do Meetup. Então, eu vou pegar aí até às 7h20 no máximo aí para poder apresentar um pouco o Meetup. E o que seria esse networking, né? Então, no presencial, normalmente, a gente começa com aquele quem é você, de onde você vem, de onde trabalha e qual que é o teu LinkedIn. Então, eu vou começar isso com vocês aqui, ó. Eu tenho até uma colinha aqui. Eu gostaria aí que vocês, quem tivessem aí, mandassem aqui no chat aqui, ó, basicamente, nome, tá? De onde é. Nesse caso eu estou falando de Cristina, sul de Minas Gerais. Função, hoje eu estou de Agile Lead na Ripple. E manda o link aí do teu LinkedIn aí para a gente se conectar. Então, enquanto eu for falando aqui sobre o Meetup, vão mandando aí, tá? A gente já começar aí desse networking aí via Zoom. Gente, apresentando então o que é o Meetup Cambanais Brasil, tá? Então, a gente, falando desse grupo, né? A gente teve o primeiro encontro ali em novembro de 2021, mês passado aí. E é legal que foi assim, foi por acaso, né? O Luan fez uma apresentação sobre um case, né, da Boa Vista lá no Kanban, né, no Kanban Brasil. E dali surgiram muitas curiosidades e muitas perguntas mesmo, que surgiu um encontro, né? Esse encontro que a gente percebeu que realmente acho que faz sentido a gente criar um meetup, criar um grupo aonde a gente tem por objetivo aí impulsionar, ajudar, né? Na verdade, compartilhar experiências, compartilhar boas práticas e como o Cambanais tem ajudado as pessoas nessa transformação digital, transformação ágil, ou até transformation office, que para algumas é mais específico. E a ideia aqui, gente, primeiro, né? Embora seja um meetup estruturado, é um lugar que a gente troca ideias, tá? Vamos poder aí fazer perguntas, mas a ideia aqui não é, por exemplo, perguntas de só André responde e a galera pergunta, André responde. Não é isso. Eu acho que a ideia desse primeiro case assim é só para a gente abrir aqui o apetite da galera e surgir dúvidas, interesses. Aí a gente vai colaborando. Então, é para a gente se unir aqui e trocar ideias, tá? A gente não para aqui, tá? Então, depois aí do nosso encontro aqui, podem também continuar. A gente volta a se unir, podem chamar uns aos outros aí no LinkedIn, trocar ideias. Mas é isso mesmo, tá, gente? Então, o que é o Meetup? É onde as pessoas se reúnem para discutir assuntos relacionados principalmente como o Cambanais tem impulsionado na transformação digital, práticas Lean, Cambanais, o próprio método Kanban, né? Como que você tem usado o Cambanais para, de fato, fazer gestão aí das entregas, Kanban de portfólio. Tá? Isso é um grande assunto que, na minha opinião, aí tem sido, acho que, o mais procurado aí nesses últimos anos, mas eu acho que isso é um pouco do crescimento do Brasil, né? A gente está chegando agora no nível de escalar mesmo a agilidade, né? Produto, desenvolvimento, gestão de OKR, gestão de riscos, entre outros. Tá legal? E, gente, bom, a gente tem alguns grupos, né? Então, a gente já tem aí no LinkedIn, acho que é o nosso foco neste momento. Então, a gente já está com um canal também no YouTube. Eu vou compartilhar aqui no chat para vocês, enquanto o André for compartilhando com a gente aí. E nosso grupo no Telegram, né? O Telegram acho que é o primeiro canal aí que a gente pode jogar dúvidas, fazer qualquer pergunta. Então, a gente tem 2 canais quentes já, tá? O LinkedIn, onde em breve tem muito assunto, tem muito conteúdo sendo preparado aqui que a gente vai compartilhar com vocês lá. E no Telegram, que eu acho que é um canal que vocês podem ali fazer qualquer pergunta, dúvidas. Eu acho que ali a gente pode puxar reuniões e o que for, tá? Então, tem muita novidade vindo por aí. Inclusive, aí um patrocínio bacana aí que a gente está buscando aí para o ano que vem, do próprio Cambanais aí. Acho que vai ser bom, vai dar bom. E, gente, outra coisa, né? Então, aquelas regrinhas, basicamente a gente vai estar usando o Zoom aí para a gente se comunicar. Então, por favor, enquanto o outro estiver falando, vamos sempre colocar no mudo. Se quiser falar, assim, levante a mão. Então, vamos respeitar aqui, na verdade, as pessoas. Quer tirar dúvida, quer perguntar? Durante a discussão, durante o meetup ali, levante a mão, tá? Levante a mão, que aí eu vou estar conduzindo aí quem são as pessoas que querem falar. Todo mundo aqui pode falar, não tem erro, não tem errado, não tem certo. É isso aí, tá? Vamos compartilhar aí. E dessa vez, gente,
pegando o gancho aí também, a gente vai usar uma ferramenta, né? Da última foi um papo bem aberto, mas eu acho que nosso foco aqui é que todas as pessoas possam participar, mesmo aquelas que não queiram falar, mas querem jogar uma pergunta ali, querem jogar uma dúvida para as pessoas falarem, não tem problema. Dessa vez a gente vai conseguir sim, a gente vai usar o Easy Retro. Então, eu vou passar aqui para vocês aqui o link. Como que a gente vai usar o Easy Retro, tá, gente? Ó, tô jogando aqui no chat. Por favor, entre aí. O que acontece? Nessa primeira coluna aqui, ó, assuntos a serem discutidos. Gente, pode jogar agora, durante a palavra do André, vai jogando as perguntas, dúvidas, tudo que vocês querem saber, joguem aqui, ó, assuntos a serem discutidos, tá? Assim que o André fechar a apresentação dele, a gente tira 2 minutinhos ali para votar nos assuntos ali de mais interesse, só para a gente priorizar, a gente prioriza ali os assuntos a serem discutidos. A gente pega ali no máximo ali 7 a 8 minutos, então eu vou dar um controlado no time box para a gente conseguir passar por diversos assuntos, tá legal? E aí no finalzinho, voltando aqui na agenda, então a gente vai usar duas ferramentas, né? Então a gente usa o Zoom, vamos usar o Easy Retro dessa vez, vamos experimentar isso, tá? Vamos experimentar. Basicamente aqui a minha preocupação é que todos possam ser ouvidos, que todos possam tirar suas dúvidas, etc. Mesmo embora aqueles que não querem aparecer. Então é sempre bom ter a câmera aberta, mas se não querem também, não tem problema não. Estamos no mesmo balaio aí, né? E, gente, o Zoom sempre levanta a mão quando precisa falar. Tá legal? Gente, dúvidas aqui por enquanto? Tudo certo. Tudo certo? Então, beleza. Luan, eu esqueci de alguma coisa, cara? Acho que é isso mesmo, né? Até aqui, tudo Perfeito, muito como sempre, alinhado aí. Mike. Maravilha. Maravilha, maravilha. Então, ó, já até adiantei aqui meu time box aqui, tô adiantado. Eu passo a palavra aí pro nosso convidado, o André. André veio aí para compartilhar um pouco com a gente aí como o Cambanais tem ajudado eles lá na loja Zen, né? Então, gente, é mais para a gente aquecer. Enquanto isso, usem o livro do Easy Retro, vão jogando ele todos os assuntos ali. O André fechou, a gente já volta para lá e começa a discutir aqui. Beleza? André, tudo teu aí, cara. A tela aí, ó. Parando aqui. Beleza, meu. Deixa eu compartilhar aqui, então. Só preciso daquela resposta clássica, né? Se vocês estão vendo minha tela, eu não estou vendo minha tela. Então, Opa, agora sim. Veio. sempre isso. Cara, beleza, então. Vamos... Acho que primeiro eu queria agradecer também o Mike e o Luan pela oportunidade. Acho que é super importante a gente poder trazer, né, dentro dessa nossa perspectiva aí de cada vez mais disseminar um pouco mais do Cambanais, enfim, e dentro da loja Renner hoje a gente tem usado, né, essa solução. E o objetivo aqui é ser super sucinto aqui nesses 20 minutos que a gente tem, para mostrar um pouquinho como ela tem nos ajudado. Vou dar um pouquinho do contexto também do nosso desafio, enfim, da nossa transformação que a gente está passando aqui pelas lojas Renner, tá? Bom, eu sou o André Toqueto, tá? Para aqueles que não me conhecem, então hoje eu estou no escritório de agilidade. A gente tem um escritório específico, né, tocando toda essa transformação dentro das lojas Renner. Deixei aqui os meus contatos, né, no próprio chat ali, o meu LinkedIn, fiquem super à vontade aí de se conectar, enfim, já deixei meu e-mail aqui também, andretoqueto.lojasrenner.com.br. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, né, com relação a esse tema, aprofundar um pouquinho o tema também, fiquem super à vontade aí de trocar uma ideia comigo também. Tem uma galera da Renner aqui também que contribuiu bastante com esse case aqui, então a gente tem bastante gente aí que pode ajudar nesse contexto. Bom, antes da gente entrar especificamente do Cambanise, queria só dar um panorama assim de como que a gente está estruturado hoje, né? O que é o ecossistema das lojas Renner S.A. e onde é que a agilidade, de alguma forma, a gente tem isso encaixado para poder, né, levar, né, escalar e transformar a organização numa Agile Enterprise, tá? Quando a gente está falando de lojas Renner S.A., a gente está falando de todas as empresas do grupo, né? Então, as próprias lojas Renner, a Yukon, né, que é uma marca, né, que vende moda jovem, a Realize, que tem uma pegada financeira, então toda a questão financeira, a Ashua, né, que é um segmento para pessoas, né, de mais gordinhas, a gente fala assim, então tem um segmento específico,
e a Kamikado também, que é a nossa loja para questões de casa. Então, se a gente perceber aqui no nosso ecossistema, né, a gente tem, obviamente, né, o que a gente está buscando muito aqui é o cliente no centro sempre, né, e ao redor desse cliente, em todas essas marcas que a gente tem aqui os nossos blocos de valor. Esses blocos de valor, eles de alguma forma, né, progridem para que a gente crie novos modelos de negócio, sempre pensando no nosso cliente. E de que forma esses blocos de valor eles são acelerados dentro das lojas Renner S.A.? Através de algumas pistas, né? Então, todos esses itens aqui que estão abaixo são as pistas que proporcionam, né, com que esses blocos de valor gerem novos modelos de negócio centrados dentro do nosso usuário. E quando a gente está olhando essas pistas, uma dessas pistas é a agilidade. Então, o ágil, né, está aqui no segundo elemento aqui, é uma das formas, é um dos meios para que a gente possa, né, de alguma forma, acelerar e criar novos modelos de negócio. E como é que a gente conseguiu, né, e tá fazendo esse trabalho, né, para trazer todo esse modelo operacional ágil, enfim, para uma organização, né, gigantesca, que a gente tem mais de, né, 600 lojas, 24 mil colaboradores. Então, como é que a gente está trabalhando para poder fazer toda essa transformação? A gente buscou algumas referências, né, de mercado, então, tanto a parte ali, né, de taxonomia com o próprio modelo de Spotify, né, o Flight Levels trazendo uma pegada um pouquinho mais de visão operacional, o próprio Kanban, que é hoje a nossa base para o nosso trabalho, o Safe também com algumas pitadas ali de gestão de portfólio e o Disciplina Agile também, para a gente trazer um pouquinho dessa pegada de Business Agility. Então, a gente pegou, né, todas essas parte desses modelos e criou um modelo que fosse aderente ao nosso contexto. Então, não pegar, né, um framework, uma metodologia, um método e tentar encaixar diretamente dentro das lojas Renner S.A. Então, a gente pegou algumas pitadas desses modelos, né, colocou isso dentro de um liquidificador e criou o Renner Framework, que é bem encaixado, né, pelo menos nessa primeira onda, como a gente imagina, dentro do contexto da nossa organização. E a partir dessas referências, dessas bases, a gente criou o Renner Framework, que hoje o Renner Framework ele é a nossa espinha dorsal. Ele é o mínimo comum que todos os times hoje usufruem para que a gente possa, de alguma forma, ter uma escalada um pouco mais homogênea, né, da agilidade de forma corporativa. Então, a partir dessas referências, nós criamos a primeira versão do Renner Framework, ela está vigente, né, de abril até o final desse ano, a gente já tem uma versão nova para lançar no ano que vem. Então, a gente entendia que este deveria ser o mínimo comum de entendimento de todas as pessoas que estivessem engajadas nessa transformação. E quando a gente fala dessa questão do Renner Framework ser a nossa espinha dorsal, o mínimo comum, a gente sabe que dentro de uma organização, né, grande e tradicional como a gente está dentro das lojas Renner, existem uma série de políticas, né, regras que de alguma forma regem a nossa empresa. Então, a partir daquilo que é o mínimo comum e das restrições organizacionais, e aqui a gente pode falar, né, ampliar aqui o assunto sobre qualquer tipo de restrição, a gente encaixa aqui a autonomia, que está bem nesse contexto aí do que é o mínimo comum e as restrições. Então, a gente consegue, né, de alguma forma, limitar, né, porque a gente sabe que a autonomia, de alguma forma, ela também tem as suas restrições e está dentro de um contexto, tá? E se a gente olhar o Renner Framework hoje, a gente basicamente, né, trouxe aqui de uma forma super resumida como que a gente está estruturado, né? Então, a gente tem, né, bem num contexto ali de fazendo uma referência com o próprio Flight Levels, né, os 3 níveis de voo, né? Tanto o nível estratégico, como o nível de coordenação, quanto o nível de time. Então, a gente, né, tem uma série de eventos aqui, de rituais, enfim, e de ações que permeiam em cada uma dessas camadas. Então, a gente percebe aqui, né, no nosso nível estratégico, todas as missões, né, os OKRs estratégicos, né, com todas aquelas iniciativas. No âmbito tático aqui também, os OKRs táticos, né, com todas essas ações, todas as features.
E aí, quando a gente chega no contexto, né, das squads, efetivamente, né, eles acabam usufruindo daqueles OKRs que estão no nível de coordenação e realizando, né, os seus experimentos, as suas business stories. E dentro dessa visão geral dos componentes aqui, como é que a gente encaixou o Kamanize, né? Como é que o Kamanize tem nos ajudado a poder orquestrar, né, esse nosso René Framework dentro da nossa organização? Bom, antes de entrar efetivamente nesse tema, quando a gente começou a, de alguma forma, estudar uma ferramenta e ver uma ferramenta que pudesse nos ajudar, né, a orquestrar esse nosso modelo operacional, a gente começou a permear dentro da organização e encontrou um cenário que eu acabei descrevendo aqui, tá? Dentro da organização, a gente tinha muitas ferramentas diferentes, né, permeando, né, ora tinha times que usavam Jira, tinham times que usavam Azure, tinham times que usavam Miro, tinham times, então, o que acontecia nesse cenário era que a gente dificilmente no futuro ia conseguir ter uma visão holística de toda a organização, porque a gente estava muito segmentado e os times de alguma forma buscando soluções para o seu contexto. A gente tinha uma despadronização ou uma não padronização de métricas. O que eu quero falar com isso também? Cada uma dessas squads, cada um desses times, eles calculavam, né, por exemplo, o seu lead time, o seu cycle time, da forma que eles achavam que era mais ideal. Então, hora um time começava, né, da primeira etapa até a última, hora começava do desenvolvimento até a última etapa. Então, a gente tinha sempre uma distorção quando a gente quisesse, de alguma forma, tentar balizar como que a gente gostaria de ver o lead time, né, ou o cycle time, enfim, de todos os times, mas que eles começassem na mesma etapa e terminassem, enfim, na última etapa independente do fluxo que eles tinham, tá? Essas ferramentas que estavam permeando também, a gente não tinha nenhum tipo de governança, então, né, para quem conhece um pouquinho aquele conceito de Shadow IT, né, que é muitas vezes ferramentas não homologadas dentro da organização que, né, começam a emergir e muitas vezes podem trazer até um risco operacional para a organização. E um item também que para a gente era muito crítico era como que a gente consegue saber se um experimento, se uma hipótese que está lá no time, de alguma forma ela tem uma relação com uma iniciativa dessa tribo e como que essa iniciativa também ela está conectada lá com o OKR, seja ele tático ou seja estratégico. Então, a gente não tinha essa visão também. E aí, para a gente poder resolver esse problema, a gente colocou algumas premissas. Uma premissa muito importante, né, que a gente acabou até colocando ela como primeiro aqui, ela era ser user-friendly, ou seja, uma ferramenta fácil da gente usar. Porque o que acontecia dentro da organização era que ferramentas que a gente tinha hoje, né, por exemplo, vou dar um exemplo aqui como o Azure DevOps, era uma ferramenta que estava muito fit com a galera de desenvolvimento. E outras naturezas de trabalho, elas acabavam, né, migrando para outras soluções e a gente tinha aí essa mescla aí de uma quantidade gigantesca de soluções. Então, a gente gostaria de ter uma ferramenta que fosse muito fácil de usar, que não ficasse restrita a qualquer natureza de trabalho, ou seja, que a gente tivesse qualquer time, qualquer área podendo aderir a essa solução, que a gente pudesse também, né, ter toda a questão de métricas, né, seja métricas lead time, vazão, WIP, eficiência de fluxo, previsibilidade. Então, isso também era uma premissa que as soluções que a gente tinha nesse contexto também não estavam nos dando, e que a gente tivesse também uma flexibilidade. E quando a gente está falando aqui de flexibilidade, é a velocidade para que a gente pudesse adaptar e customizar essa ferramenta de acordo com o nosso contexto e não depender de um terceiro, enfim, tá? E mais importante disso tudo também é que essa solução, ela de alguma forma tivesse um fit com o nosso modelo operacional, que é o nosso René Framework. Então, partindo dessas 5 premissas, né, a gente foi ao mercado, né, enfim, buscar uma solução que pudesse resolver esses problemas, tá? E a gente chegou no Kamanize, né, que é uma solução. Eu coloquei o endereço aqui para aqueles que não conhecem, e eu até trouxe aqui um item, né, um ponto do State of Kanban desse ano,
né, dentre vários itens que estavam lá no relatório da Kanban University, e um dos itens é a questão de ferramentas. E aqui a gente, né, simplificou, mas a gente consegue perceber aqui que o Kanbanize hoje, né, nesse último relatório, é a ferramenta que mais se fortemente recomenda com relação ao fit com o Kanban. E como a base do nosso Rene Framework ele é Kanban, né, a gente olhou com um pouco mais de carinho aqui. A gente percebe aqui que soluções como o Jira, como o Azure, por exemplo, né, o Jira principalmente, ele tem uma adesão um pouquinho maior, mas a gente vê um percentual muito grande aqui, né, dos respondentes do relatório que não recomendam, de alguma forma, a utilização do Jira fazendo um fit com Kanban. Bom, então como é que esse cara hoje está nos ajudando, né? Então, se a gente pensar que todas as nossas tribos hoje, de alguma forma, elas representam uma value stream, uma cadeia de valor, hoje a gente tem mapeado para todas essas tribos, né, dentro do Kanbanize. Aqui eu trouxe um exemplo, né, um pouco mais resumido aqui, até para a gente não expor alguns dados, mas para todas essas tribos que a gente tem hoje, toda essa hierarquia, né, se a gente pensar no Rene Framework no modelo tático, até a visão aqui de iniciativas. Então, a gente tem, né, nessa visão da tribo, aqui um exemplo no nível tático, tá? Então, todas as missões, né, os objetivos daquela tribo, todos os resultados chaves daquela tribo, né, e esses resultados chaves conectados também com esses objetivos, e todas as iniciativas dessa tribo também. Todas as iniciativas dessa tribo conectadas com o resultado-chave, esse resultado-chave conectado com o objetivo, e esse objetivo conectado aí sim com o objetivo estratégico também, tá? Então a gente consegue ter toda essa cadeia e toda essa rastreabilidade, né, dos itens, independente de qual é o item, né, para que a gente consiga ter essa visão justamente dessa cadeia e dessa hierarquia. Quando a gente pega essa cadeia de valor, né, essa tribo, essa value stream, e a gente pode, né, abrir ela também em várias squads. E aqui eu trouxe um exemplo um pouco mais resumido de como o Kanbanize está nos ajudando nesse sentido. Então, neste nível tático, onde eu tenho os objetivos, os resultados chaves e as iniciativas das tribos, e a gente abre para esse modelo, nesse nível operacional, onde é o nível de times, e aí é onde permeiam, né, os experimentos, as hipóteses, as business stories, e a gente tem todos esses experimentos, essas business stories, conectadas com essas iniciativas, consequentemente, como eu falei, conectadas a um resultado-chave, e esse resultado-chave conectado com esse objetivo. Então, a gente consegue, de alguma forma, ter extra rastreabilidade e entender como que aquela business story, de alguma forma, está conseguindo, né, proporcionar aquela missão ou aquele objetivo que foi definido para o trimestre, no nosso caso, tá? E quando a gente dá um zoom aqui, né, nesse contexto aqui mais operacional, a gente percebe aqui também de que forma a gente tem estruturado, né, e ajudado, e o Kanbanize tem ajudado os nossos times. Então, a gente tem um fluxo, né, um fluxo de trabalho tradicional, né? Então, a gente acabou separando também aqui por classes de serviço do Kanban. Então, a gente tem diversas swimlands aqui também para esse workflow, né, que tanto a padrão, quanto a urgente, como a data fixa também. Então, os itens de trabalho, eles acabam permeando nessas raias, né, para o time ter justamente essa visão, né, de qual classe de serviço cada um desses itens aqui também fazem parte. Além disso, né, a gente também, dentro desse quadro, né, do time, nesse contexto de operação, os times também fazem uma gestão de riscos, né? Então, a gente tem, dentro desse modelo operacional, todo um fluxo também para que o time possa fazer, né, alguma mitigação ou tratar os riscos inerentes da sua operação. Então, aqui eu acabei minimizando, só para caber na tela, mas existe um fluxo também de itens, né, do tipo risco que o time acaba tratando e permeando dentro do seu contexto. E
além, né, do próprio fluxo de trabalho efetivamente e dos riscos, né, tratados dentro dos times, cada um dos times também, né, cria um fluxo de trabalho de Kaizen, né? Ou seja, todas aquelas melhorias, todos aqueles pontos, né, que podem proporcionar uma evolução no contexto do time, também a gente tem, né, estruturado um fluxo de trabalho para que o time possa acompanhar, né, e dar visibilidade justamente para todas essas ações de melhoria contínua também que estão sendo feitas nesse contexto do time, tá? Tanto a gestão de riscos quanto o fluxo do Kaizen, eles também estão, né, permeando aqui dentro desse nível tático também. Então, todo o tratamento de riscos e de Kaizens no nível tático, a gente também, né, o Kamanaise nos auxilia na criação desses outros fluxos para esse nível aqui tático da mesma forma, tá? Bom, que a gente, né, como um dos problemas que a gente tinha também era a questão de métricas, o próprio Kamanaise, ele dá uma série de métricas, né, e eu acabei resumindo aqui para a gente poder ter uma noção do que a gente tem já embarcado, vamos chamar assim, dentro da solução, que tem nos ajudado bastante também nesse contexto, tá? Então, aqui tem uma visão um pouco mais consolidada daquele time, né? Aqui o Kamanaise acaba chamando de cycle time, mas eu posso fazer uma análise, né, de lead time, de customer lead time, enfim, como a gente, dependendo da literatura que a gente está seguindo, mas eu posso fazer uma análise aqui de cada um dos itens, de qualquer uma das etapas que a gente configurou. E um ponto muito legal e muito importante aqui também que o Kamanaise nos proporciona é a gente parametrizar em cada um dos fluxos de trabalho quais são as etapas, né, de início e de fim que ele vai calcular esse tempo para a gente. Então, a gente já consegue, de alguma forma, padronizar, né, dizendo que daqui a pouco o nosso cycle time aqui ele inicia do comprometido até a última etapa, isso em todas as squads que a gente tem. Então, a gente tem toda essa análise aqui de tempo de ciclo, toda uma análise também de vazão, toda uma análise também no Kamanaise aqui com relação a aging, né, do nosso trabalho em progresso, o CFD, né, um padrão aqui para a gente poder fazer uma análise do nosso fluxo, e tem uma métrica que a gente julga aqui como lojas Renner, muito importante, que é a eficiência de fluxo, né? Então, quando a gente está buscando, principalmente essa visão aqui, essa pegada mais no viés de fluxo, a eficiência do fluxo nos dá muitas respostas. E o bacana dentro do Kamanaise é que, para cada uma das etapas que a gente está criando dentro de um fluxo de trabalho, a gente está dizendo para ele se aquela etapa é uma etapa de atividade ou uma etapa de fila. Então, automaticamente, quando esse item de trabalho ele está flutuando, está caminhando dentro desse fluxo, e o Kamanaise está contabilizando esse tempo, no final ele vai nos dar também essa métrica dessa proporção, né, de quanto tempo, de fato, esse item ficou nas etapas de atividade, que é o que justamente a gente gostaria de saber aqui com a eficiência de fluxo, tá? Tem toda uma análise também de bloqueios, que eu vou falar um pouquinho melhor aqui, um destaque para essa frente aqui. Tem uma questão de SLA também, então, né, é possível, né, dentro do Kamanaise, né, para os times que acabam trabalhando nesse contexto de acordo de nível de serviço, da gente poder, de alguma forma, também configurar um SLA, por exemplo, por cada uma das colunas, tá? Então, isso também é possível dentro da ferramenta. E também, né, traz toda uma bagagem aqui para a gente trazer um pouco mais de previsibilidade e toda aquela, né, para quem conhece um pouquinho aquela famosa planilha do Troy lá, que ele fazia lá a simulação de Monte Carlo, né, dentro do Kamanaise a gente tem também toda uma estrutura, né, de previsibilidade baseada em vazão, obviamente, usando a simulação de Monte Carlo para a gente ser, né, um pouco mais assertivo, né, tanto em duas perguntas que são quantos itens a gente entrega e quando a gente entrega também. Então, essas são basicamente as métricas que o Kamanaise nos traz. E tem um ponto importante aqui que eu gostaria de destacar, que é essa questão dos bloqueios, tá? Então, assim, eu até trouxe aqui um recorte aqui, né, do nosso querido KMM lá, e nesse nível de maturidade aqui, no nível 3, né, que é o nível do Fit for Purpose, tem dois itens aqui, né,
de práticas aqui, que é uma, né, clusterização e condução de bloqueios, e o 3 aqui, que é, né, a gestão desses bloqueios também. Então, o que o Kanban Analysis nos proporciona com relação a isso, tá? Para cada um dos itens que a gente está trabalhando, é possível que a gente bloqueie esses itens. Então, dizendo que existe algum tipo de impedimento, algum tipo que faça com que eu não consiga progredir com esse item dentro do meu fluxo. Então, aqui eu trouxe um exemplo super simples aqui, de um item que está bloqueado, e nesse momento, né, o Kanban Analysis ele começa a contabilizar todo esse tempo que esse item ficou bloqueado. E, inclusive, a gente colocar tipos de bloqueios também. E depois a gente poder fazer toda uma análise, né? E depois até eu vou até comentar aqui, né? Quando o Luan apresentou lá no Lean Kanban Brasil o case da Boa Vista, ele enfatizou muito essa questão também de um resultado fantástico que eles tiveram lá, que foi uma redução de 32% dos dias acumulados lá em 6 meses, justamente porque a gente consegue ter essa visibilidade dos tempos, né, que esses itens, de alguma forma, estão bloqueados dentro do nosso fluxo. E, a partir disso, a gente vai poder fazer várias reflexões, né? Será que a nossa taxonomia está bem feita? Será que a gente ainda precisa revisar, né, as nossas dependências? Será que os nossos, enfim, refinamentos estão bem feitos? Será que as nossas políticas explícitas estão bem acordadas? Então, aqui a gente consegue, né, tirar várias reflexões quando a gente tem esse dado aqui, que para a gente está sendo muito importante. Eu trouxe um exemplo aqui, super simples aqui, super genérico, só para mostrar o que o Kanban Analysis nos proporciona também, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, né, é o tempo médio aqui, né? Então, se a gente pensar num período X específico lá que a gente contabilizou, né, em média aqui a gente tem, né, dos itens que foram bloqueados 25 dias. Então, a gente começa a ter uma discussão aqui muito importante, né, e poder aprofundar bastante aqui puxa vida, de todo esse período aqui, né, se não me engano aqui são 90 dias, a gente teve itens que ficaram, de alguma forma, 25 dias bloqueados, né, nesse caso aqui, é só um exemplo, né, aguardando uma resposta, aguardando uma ação, enfim, de uma outra aliança. Então, a gente consegue ter várias reflexões. Aqui eu falei só na média, mas eu poderia ter, né, o tempo acumulado, poderia ter os percentis, poderia ter uma série de outras estatísticas aqui para a gente poder refletir, tá? Então, esse ponto é um ponto que tem nos ajudado bastante para a gente começar a enxergar dentro do nosso fluxo de que forma a gente consegue, né, minimizar e reduzir principalmente esses bloqueios que fazem com que, de alguma forma, o time não tenha, né, um fluxo tão fluido como a gente gostaria. Bom, para encerrar aqui, alguns resultados que a gente já, né, começou a colher, né, com o Kanban Analysis. A gente está com ele aí há 5, 6 meses, basicamente, dentro de um contexto gigantesco que é as lojas Renner S.A. Né, a gente conseguiu, de alguma forma, né, ter esse engajamento, né, como a gente quer, né, qual é o nosso nirvana, é que toda a companhia esteja numa solução só. Então, a gente já conseguiu, né, ter uma série de outras áreas, independente da natureza, né, de trabalho, poder estar dentro, a gente começar a tirar um pouco, né, essa quantidade diversa de soluções que a gente tem dentro da organização. Conseguimos, de alguma forma, também ter uma visão, né, aqui a palavra padronizada de métricas, mas, ou seja, ter um mínimo comum de métricas que os times deveriam ver. Então, o Kanban Analysis tem nos favorecido muito nisso. E também uma questão mais homogênea de como que a gente pode, de alguma forma, né, categorizar o nosso cycle time dentro das lojas Renner S.A., o nosso delivery cycle time. Toda essa análise dos bloqueios, né, e uma condução de planos de ação para a gente poder minimizar. Então, isso tem nos dado bastante insumos aqui para algumas discussões, para a criação de alguns planos de ação, para que a gente pudesse, de alguma forma, revisar, né, e trabalhar um pouco mais para a gente poder reduzir esses tempos de bloqueios. Desse Q3 para esse Q4, né, que eu fiz uma média aqui, né, não coloquei dentro de um contexto só, mas a gente já calculando, né, já trazendo esses números que ainda estavam muito obscuros dentro da nossa organização, né,
em todos os, né, nas nossas squads, a gente já conseguiu de alguma forma, né, nesses Q3 e Q4 aqui, já ter um percentual aí, né, de todos esses caras que hoje estão utilizando o Camanais, uma redução já de 48% do nosso lead time. Então, é claro que tem um outro trabalho por trás disso, né, que é, né, a granularidade do item, né, uma revisão do seu fluxo, enfim, tem outras ações aqui, mas o Camanais tem nos contribuído para que a gente possa ter justamente essa visibilidade de todas as ações que a gente tem feito dentro das lojas Renner. E uma questão muito importante também é que a gente consegue agora, de alguma forma, ter uma visão de todas essas melhorias, né? E uma colaboração muito maior também entre os, né? Vou generalizar aqui os agilistas, os agile coaches, os próprios membros de time, desses kaizens que estão sendo conduzidos para que, de alguma forma, eles possam, muitas vezes, ser comuns, né? A outras squads, a outras tribos. Então, isso é uma coisa bem legal que a gente tem conseguido usufruir bastante aí, dando essa visibilidade dentro do Camanais. É isso, galera. Queria deixar aqui só a gente tem um programa dentro da loja Renner aqui, vou ter que fazer uma propaganda aqui, aproveitando o espaço, tá? Que é um programa de circuito que a gente sempre busca aqui também fazer justamente essas parcerias, seja com Meetup, seja com outras empresas, para a gente poder trocar, para a gente discutir. Então, 2 QR Codes aqui, um para dizer que a gente tem muitas vagas para trabalhar dentro da Renner, então quem estiver aqui, estiver interessado, cola no QR Code ou me manda um e-mail aí também, tá? E aí também, né, a gente tem um QR Code aqui para ser parceiro do programa Circuito, né? O Meetup agora é um parceiro nosso aqui, o Meetup do Camanais Brasil, para que a gente possa fazer essas trocas aí e a gente poder cada vez mais, né, trocar e contribuir principalmente com essa comunidade de Camanais Brasil. E é isso, galera. Espero ter ajudado, espero ter compartilhado um pouquinho do nosso case aqui e fiquem super à vontade para fazer qualquer questionamento. E aí eu sei que tem uma galera da Renner aqui, esse trabalho aqui não é só meu, tem um monte de gente aqui que contribuiu para a gente chegar nesse momento, a gente tem uma estrada muito longa ainda, né? A gente afetou, nesse primeiro momento, só 3% da organização, a gente ainda tem 97%, a gente tem que tocar os 24 mil colaboradores da Renner, então a gente tem uma galera aí que está ajudando pra caramba, e gostaria de agradecer novamente aí o Luan, o Mike, pela essa oportunidade, e fico aí à disposição para a gente trocar uma ideia aí nesse período. André, tá em box perfeito, meu querido. Pô, nem contei aqui. Nem precisei te chamar no WhatsApp aqui, cara. Deixa eu perfeito. Obrigado, Boa. tá, querido? Ó, gente, ó, pra gente dar sequência aqui, eu sei que tá muita gente querendo fazer pergunta pro André aí, eu acho que vamos fazer o seguinte agora, vamos lá pro Easy Retro, já tem algumas perguntas lá, mas eu vou dar um minutinho pra gente ainda preencher com mais coisa lá. Então, gente, curiosidade, tipo, do que o André viu aqui, se vocês têm interesse também de saber como as outras empresas estão fazendo, vamos jogando aqui agora, ó, acabei de jogar o link para vocês aí, podem colocar aí qualquer pergunta, tá? Toda pergunta é uma boa pergunta, tá? Toda curiosidade é uma boa curiosidade. Então vamos lá, ó. Vou dar 2 minutinhos aqui, ó. 19h45. A gente para aqui, a gente já começa a selecionar alguns assuntos aqui e a gente começa essas trocas aqui, tá bom? Só para a gente documentar tudo bem aqui. Vamos lá, vamos lá? Bora. Quem não tiver com acesso lá, me avise, por favor. Boa, boa. Tá chegando bastante coisa aí. Vamos lá. Gente, toda pergunta é uma boa pergunta, tá? Fiquem tranquilos. Eu falo, né, Mike? Não tem pergunta besta. Besta não tem. fazer pergunta. É, isso aí. Toda pergunta é uma boa pergunta, gente. André, a galera mandando parabéns pra você aí, cara. Eu também gostaria de agradecer, meu irmão. Muito bom, viu, cara? Perfeito aqui teu pitch. Muito legal. Ficou incrível, André. Fera demais, meu. Parabéns aí a todo o time. Boa. Muito legal. Gente, quem já colocou, vamos fazer o seguinte, então. Dá um joinha aí nos assuntos que vocês mais gostaram. Vamos escolher 3, tá? Então, agora aí, ó. A gente fecha aqui 19h45 com tópicos, mas quem já colocou, já
votem 3 aí, mas vamos dizer assim, interessantes para vocês, aí a gente prioriza os mais votados para a gente começar a discussão, tá? É 19h47, a gente começa aqui. Só mais alguns segundos, galera. Beleza, beleza. Gente, eu vou até parar de compartilhar minha tela aqui, porque eu vou fazer só papel de mediador aqui mesmo. Para cada assunto eu vou colocar 7 minutinhos. Mas a ideia é a seguinte, a gente agora, vou até parar de compartilhar para a gente se ver aqui um pouquinho também. Quem sentir à vontade pode abrir a câmera. Mas é o seguinte, ó, o primeiro assunto aqui para a gente discutir. E aí, gente, levante a mãozinha ali quem for falar para a gente dar a opção para todo mundo falar também, beleza? Então, o primeiro assunto seria esse daqui, ó. Vou jogar no chat aqui para vocês, ó. Quero entender se utilizam Campanais para gestão de portfólio, mapeamento de dependência entre os times. Ó, então, o primeiro assunto aqui que para a gente começar a discutir. Então, acho que é o seguinte, né? Quem já está utilizando Campanais para gestão de portfólio, mapeamento de dependência entre times? Eu acho que o André já está fazendo isso muito bem, né? Mais alguém já está conseguindo fazer isso aí? Como estão fazendo? Eu acho que tem um aspecto aí, Mike, só para contribuir dentro da questão do Camanize. Quando a gente está falando de, né, dependências, conexões, enfim, conexões é a palavra que ele acaba atribuindo, para o Camanize, né, e assim são em outras soluções também, tudo para ele são itens de trabalho, né? Então, tudo para ele é genérico, né? Digamos assim, o item que a gente está criando ali. A gente que está tipificando ele, né? Se ele é uma iniciativa, se ele é um projeto, se ele é uma feature, se ele é uma história, a gente que tipifica ele. Mas então, como para ele tudo é o mesmo tipo, vamos falar assim, de itens de trabalho, hoje dentro do Camanize ele consegue conectar tudo com tudo. Então, a gente consegue ter, né, quando a gente está falando aqui de utilizar o Camanize para gestão de portfólio, imagina essa flexibilidade que tu acaba tendo, porque tu consegue fazer qualquer conexão de qualquer coisa com qualquer coisa também, né? E assim, tem 5 tipos, né, de conexões dentro do Camanize, que a gente tem essa relação de pai e filho, né? Um item é pai do outro, o outro é filho daquele item, então a gente consegue ter essa visão de hierarquia também, né? Uma das outras opções também é a gente conseguir ter uma conexão, uma relação horizontal, né? Que ele chama de parente também, ou seja, existe uma dependência entre esses dois itens, existe uma relação entre esses dois itens, e um outro tipo de conexão também, que é antecessor e sucessor, para que a gente possa, né, de alguma forma, dentro do nosso fluxo, dizer, cara, eu não posso começar esse item aqui sem que antes a gente, né, trate esse outro item também. Então, a gente consegue, de alguma forma, ter esse controle. Então, quando a gente está falando aqui de utilizar a gestão de portfólio e mapeamento, pensando nesse contexto, que a gente pode conectar tudo com tudo, é muito flexível e muito fácil hoje a gente poder fazer esse tipo de trabalho dentro do Camanize, tá? Dentro do nosso contexto aqui da Render, como eu mostrei, a gente tem os objetivos conectados com resultados chaves, conectados com uma feature que está conectado com uma história de usuário. Então, a gente tem toda
essa visão e essas conexões relacionadas e dependentes também, tá? Só para dar meus 2 centavos aí. Ô, André, eu queria comentar também, mas acho que a Cíntia estava com a mão levantada. Quer falar, Cíntia? Na verdade, fui eu que fiz essa pergunta e eu queria complementar. Primeiro, parabéns, André, excelente conteúdo. Obrigado. E você sabe o que eu queria saber? Vocês trabalham por OKR, eu vi ali também inspirados no Flight Level. Quando vocês combinam, como é que vocês fazem o mapeamento da dependência? Por exemplo, se você tem um roadmap de um time ou de uma tribo, como é que vocês combinam isso com algumas tribos que vocês tenham dependência para conseguir entregar o seu roadmap? Por exemplo, você vai usar uma API que não é construído nessa tribo. A tribo precisa de uma API de uma tribo externa. E como é que vocês mostram isso via Kanbanize? Se vocês acompanham toda a gestão do que foi comprometido naquele quarter, ou não sei como vocês dividem aí o tempo das entregas, pelo Kanbanize, entendeu? Essa que é a minha dúvida. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Excelente pergunta. Hoje a gente acaba, para poder fazer toda essa orquestração, né, os times são muito grandes, o contexto que a gente está hoje ele é muito grande, então a gente tem um evento, né, um rito, enfim, como a gente queira chamar, que é uma reunião trimestral de planejamento, aonde a gente, de alguma forma, reúne, né, na última, a galera que está aqui também me ajude, 800 pessoas, 900 pessoas, né, que a gente acaba tocando, para que a gente consiga, de alguma forma, ter toda uma visão daquilo que as tribos têm de OKRs também, então elas já chegam com essas visões, inclusive com as features também, para que a gente consiga fazer todo esse mapeamento de dependências e acordos, para que a gente no próximo quarter consiga, de alguma forma, né, orquestrar um pouco melhor para que a gente tenha, né, um sucesso, né, nessas entregas. Então, a nossa reunião trimestral de planejamento, ela é o evento na qual a gente consegue, de alguma forma, tentar mapear isso. Isso a gente acaba não fazendo essa reunião dentro do Kanbanize de fato, porque é uma coisa muito colaborativa, então a gente acaba usando uma outra solução para poder, né, discutir, né, e toda a galera ter essa discussão numa gestão um pouco mais visual, mas depois que isso, né, que esse evento ele acaba e que se chegam aos acordos dessa reunião trimestral de planejamento, esses itens acabam entrando dentro do Kanbanize e aí sim a gente tem essas relações e essas conexões aí para o Q3, Q4, Q1, enfim, como a gente tenha programado. André, e vocês usam para esse brainstorming, para esse planejamento mais macro, que ainda está mais aberto, vocês usam qual ferramenta? O Miro? Miro. Então a gente, né, bem numa pegada assim de que a gente tem esse evento, ele acontece em 2, 3 dias basicamente, mas a gente tem uma semana de planejamento também, né? Então para que os times possam discutir os seus OKRs, enfim, e já cheguem com umas questões bem mais estruturadas para que a gente possa fazer uma discussão bem mais enxuta e programar o trimestre aí. Isso fica no Miro justamente, então a gente tem né, alguns, a gente chama de solution board, lá onde está tudo efetivamente, né? Toda a gestão de risco também, porque a gente acaba também tendo essa questão dos riscos, porque a gente acaba assumindo alguns riscos nesse trimestre, né? Ou um time que possa dizer que vai se comprometer, mas que daqui a pouco tem alguma dificuldade, algum outro empecilho. Então, a gente acaba também trazendo esses riscos para dentro do Kanbanize para que a gente possa acompanhar e mitigar eles durante esse trimestre também, tá? Boa. Show de bola. E para fechar, acho que talvez a questão, os meus 2 centavos que eu ia contribuir é em relação a, como você bem falou, né, André, tudo interconectado. E a partir do momento que você tem tudo interconectado, seja horizontalmente dentro de um quadro, ou seja verticalmente em vários níveis, né? Chame como for, o nível do time, o nível da tribo, da aliança, o nível executivo, não importa quantos níveis você queira escalar na sua organização, no seu modelo ali do Kanbanize, fica tudo muito interconectado, verticalmente, horizontalmente. Mas, além disso, ele te traz automação. Então, você consegue enxergar no alto nível tudo que está interconectado ali embaixo e ter previsibilidade num nível executivo, num nível gerencial, de todos aqueles itens que estão amarrados, né, com aquela iniciativa macro da empresa,
como que está evoluindo e qual que é a previsibilidade de entrega daquele artefato maior, daquela iniciativa maior da organização. Então, acho isso muito bacana. Em outras ferramentas eu vejo as conexões, mas elas não trazem necessariamente essa inteligência por trás para te dar previsibilidade, para te dar uma perspectiva de quanto evoluímos e quanto ainda a gente tem para caminhar nesse item de trabalho. O Ulisses está com uma levantada? Ulisses? Na verdade, o Luan até respondeu aqui a pergunta que eu ia fazer com relação a essa. Porque quando você está trabalhando com Kanbanais, você tem todas essas conexões possíveis. Você comentou que quando você vai criar vamos falar assim, criar um card aí, por exemplo, quando você cria esse card, você tem como categorizar esse card, né? Por exemplo, não é tipos de cards diferentes que você cria. Você consegue customizar tipos de cards diferentes? Por exemplo, um card para atividade, sei lá, vou tentar trazer fora aqui um card para atividade administrativa, um card para atividade de desenvolvimento, por exemplo. Você conseguiria customizar o tipo de card ou você apenas categoriza um tipo de card já criado? Você consegue customizar cards e, além disso, você consegue criar template para tipos de card. Então, Tipo de card. por exemplo, eu tenho um tipo iniciativa que eu criei, eu chamei de iniciativa. Ou eu posso chamar de aposta, né? Posso dar o nome que eu quiser. São as apostas da tribo. E eu tenho um template para isso. Né? Qual que é a minha aposta, o que eu espero ter de retorno e qual que é o diferencial competitivo de mercado dessa aposta. Né? Eu tenho um template para isso pronto. E o card também, o filho dele, por exemplo, é uma história. Dou o nome que eu quiser também. User story, história, não importa. Eu tenho um template invest, por exemplo, eu posso desenhar um template para essa história invest, e aí todo mundo vai ajudar, né? Todo mundo seguir o padrãozinho invest, que é uma briga que a gente tem geralmente aí para educar o pessoal para seguir um padrão. Então, o Kanbanais, ele permite você customizar como você quiser o tipo do card e o template dele também. Tá, só complementando essa pergunta, vocês falaram de dependência, né? Você consegue de alguma forma iniciar uma atividade sendo que ela tem dependência da outra? Por exemplo, vocês estão falando de predecessora, antecessora, né? Ele obrigatoriamente você precisa terminar uma atividade para começar outra ou não? Como é que o Kanbanais gerencia essas interdependências e se tem algum relatório que eu consiga visualizar as dependências que eu tenho para terminar determinada demanda, ou se ele muda prioridade nos boards de dependência baseado no portfólio? Como que vocês conseguem trabalhar isso dentro do Kanbanais? Ele resolve isso. Então, você tem, quando você tem um predecessor e um sucessor, intencionalmente você cria um vínculo desse, né? Você não consegue puxar o sucessor para desenvolvimento se você não tiver terminado ou estiver terminando o seu predecessor. Ele automatiza essa relação, isso que é o legal, ele vai automatizando. E a sua outra pergunta era sobre... Perdi aqui. Se você consegue visualizar essas dependências em algum board. Por exemplo, digamos que você está trabalhando num board, eu estou trabalhando no outro, e aí a gente tem um de portfólio. Ele consegue repriorizar para a gente o que é prioridade baseado no portfólio da empresa, por exemplo? Você consegue ter visualização completa das dependências de um card específico ou de um conjunto de cards mais estratégico. E se você tiver alguma lógica de como você prioriza, que eu acho que cada empresa prioriza de um jeito diferente, né? Você consegue criar regras de negócios que automatizam essas prioridades. É possível. E eu estou falando demais. Eu vou parar de responder perguntas aqui. Vou deixar para o pessoal aí. Boa. E até, Lu, contribuindo também as perguntas do Ulisses do modelo, né, de cards, o Kanbanais dá uma flexibilidade também para te poder fazer uma customização também até dos campos, né, que a gente pode colocar dentro de um card. Então, tu pode criar um template, criar teus próprios, eu chamo isso de campos personalizados, né? Então, imagina que tu possa criar um template com determinados campos, como o Lua comentou, né, para de alguma forma, né,
padronizar essa, enfim, seja uma iniciativa, seja uma história. A gente tem usado isso também para um time, por exemplo, de dados que a gente tem aqui, templates para business stories do tipo que são com essa galera de dados que tem algumas características um pouco diferentes e que é importante que daqui a pouco a gente tenha uma visão depois, né, de um relatório, alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem usado também esse recurso aí, que é super simples de fazer, super bacana aí, que dá um ganho muito legal também. Excelente, galera. Eu acho que assim, dando meus centavos aí de contribuição, é o quanto que o Cabanais ajuda a educar, né? Esse processo que a gente faz aqui de transformação é um processo educacional do caramba, né? Hoje, por exemplo, você vê um time querendo desenvolver algo, mas com dependências. Aí, tipo, tá, mas eu não consigo, tá bloqueado, eu tenho uma dependência ali, mas deixa eu começar. Não, cara, você tem uma dependência ali, vai fazer todo o alinhamento primeiro. Então, esse processo educacional é o mais difícil. E eu acho que é isso que o diferencial do Cabanais é isso. Ele dá essa visibilidade e força um pouco esse processo educacional, que é o mais desafiador em toda mudança, né, gente? Perfeito. E, André, Até, Mike, até para vou trazer um spoilerzinho aqui que eu descobri hoje de manhã, não sei, o Luan já deve saber, mas na próxima versão agora que vai sair, um cartão bloqueado, ele não pode passar para a próxima etapa. Antes a gente bloqueava um item de trabalho e a gente podia passar ele para a próxima etapa do fluxo. O Cabanais permitia a gente fazer isso. Agora, nessa próxima versão, quando a gente bloqueia o item, o Cabanais já não deixa eu evoluir com esse cara para a próxima etapa. Entendendo que, putz, tu tem um bloqueio. Primeiro, desbloqueie, diz que você não está mais com esse bloqueio, e aí sim passa para a próxima etapa, tá? André, um dos cards aqui que eu acho que é direto para você mesmo, né? O que seria um value stream na concepção da Renner? Ah, massa. Cara, não foge Ô, muito Mike, do... eu tenho que sacanear o André. O que ele falou não está totalmente correto. Na verdade, Então, ele não... Ele não bloqueia. Mas é camarada, André, mas, pô, eu vou ter que corrigir, velho. Ele não deixa você mover um card bloqueado hoje. A diferença é que agora, na próxima versão, quando você tentar mover o card, ele vai falar, você quer desbloquear esse card? Quer dizer que perfeito, ele... tá bem, tá bem. É o contrário. Mas é isso aí. Tá certo. Boa. Cara, respondendo essa pergunta aqui do Value Stream, cara, não foge muito do conceito lá do próprio Value Stream que a gente tem no Safe lá, né? Que é nada mais é do que a jornada, né? Que a gente tenha as etapas, né? De um fluxo, né? Mapeando essa jornada enfim, do cliente, da persona, né? E que a gente possa ter dentro desse Value Stream uma entrega de valor, né? E entregar um produto, um serviço de ponta a ponta, tá? Então, não foge muito dessas definições. A gente também usa um pouquinho, né, aquela diferença lá do value stream operacional ou um value stream de desenvolvimento também. Então, não foge muito desse conceito aí, tá? Muito legal. Então, basicamente, seria por jornada que vocês hoje... Exatamente. Muito bom, gente. Mais algum ponto em cima de value stream? Vocês têm mais algum ponto que a gente pode mudar aqui? Então, vamos seguir aqui. O Felipe tá com a mão levantada. Pode ir lá, Felipe. Perdão, não vi aqui, ó. Eu tô como levantar, mas não tem a ver com value stream, pode ser? Pode. Manda bala, cara. Aqui a regra é só os pontos aqui chamam outros assuntos aqui e para ninguém ficar quieto, a gente vai puxando as perguntas que estão lá, tá? Manda bala. É a pergunta que vários atlassianos devem se perguntar, né? Qual que é o... Atlassiano, boa essa, né? Boa. Qual é o principal ganho que você diria que o Kanbanize tem em cima do Jira? Boa. Vou colocar os meus pontos aqui, a galera que hoje está no Kanbanize também traz os seus pontos também, tá? O que a gente, partindo, né, daquelas premissas que a gente tinha ali, principalmente na nossa situação aqui, tá? A gente queria, de alguma forma, né, que a ferramenta ela pudesse ter um fit ali com o nosso Renner Framework, tá? Quando a gente falou também com os atlassianos aí, como comentaste, eles falaram assim, cara, a gente tem que customizar.
E para a gente customizar, a gente precisa de umas 2.000 horas, mais ou menos, para customizar. Então, a gente se perguntou, putz, mas a gente hoje vai esperar 2.000 horas, né, para receber um produto, né, que de alguma forma a gente ainda vai ter que ver se tem fit ou não, ou vai homologar ou não vai homologar, enfim. Então, isso foi uma das coisas que a gente de alguma forma também deu um passinho um pouquinho para trás. E quando a gente fez todo um mapeamento, né, daquilo que a gente gostaria, né, então assim, cara, a gente queria toda uma gestão de OKRs, né, então plugins de OKRs. Nós precisamos de métricas, plugin de métricas. Então a gente acabava e para quem conhece um pouquinho do modelo, né, financeiro, né, da Atlassian, sabe que o plugin é um ofensor muito grande, né? Porque tu acaba tendo que pagar por uma quantidade de licenças, muitas vezes, que a pessoa não vai usar esse plugin, esse recurso, e tu acaba, de alguma forma, tendo um custo bem mais elevado, tá? Então, assim, toda a questão de customização, o Cambanais hoje ele é muito flexível. Ele é muito fácil da gente poder criar um fluxo, editar um fluxo, né? Agora, vou deixar o Lô me corrigir de novo aqui também, mas agora a gente vai ter também a possibilidade, a gente consegue pegar um board, copiar um board de um lado para o outro, copiar um fluxo de trabalho igual para um outro board. Então, a gente tem muita velocidade e facilidade nesse sentido aí também, tá? Então, assim, eu diria que essa velocidade de customização e de acelerar toda conforme o teu contexto é uma baita de uma vantagem que a gente tem hoje dentro do Cambanais, tá? Show de bola. Eu pergunto até porque eu conheço bastante da estrutura do Gira, né? E apesar de achar legal, já ter montado, sei lá, portfólio, OKR, caramba, 4 em Gira, o modelo de negócio obriga você a comprar muita coisa. Só para métrica, por exemplo, você tem, 2, no máximo 3 plugins, se você não quiser uma ferramenta adicional de BI, né? Se você quiser, ou você compra o plugin do BI mais a licença da ferramenta de BI em si, ou você tem que ter alguém que vai conectar e ainda assim vai ter que gastar com a licença do BI. Show. Tem uma coisa legal aí do Cambanais que eu acho que é uma experiência prática mesmo. Até o Milton, que estava aqui, a gente conversou essa semana, a dor dele lá na consultoria que ele está, é o fato que a empresa que ele está já chegou no nível de maturidade que já precisa escalar, né? No nível de fato assim ter mais visibilidade não do operacional, mas agora conectar o operacional com o estratégico, que eu acho que assim tem certas coisas, pessoal, principalmente ali o que é gestão assim, das entregas no nível operacional, eu acho que qualquer ferramenta ela resolve. Até um Trello resolve. Mas chega um ponto que a tua empresa ela precisa escalar. E aí eu acho que aí as ferramentas nem todas de fato assim, são tão fáceis de fazer, tá? Não são tão fáceis de fazer. Eu acho que o exemplo que o André mostrou, eu já vi parecido em algumas outras empresas, mas é um clássico de que você tem uma mesma visão, objetivo estratégico, você tem uma mesma visão timeline ali com key results, você tem uma mesma visão entregas. E dentro dessa mesma visão você consegue ver quais boards e quais squads ou value streams estão interagindo com aquele key results. Isso é sensacional. Até porque, gente, tem uma questão que, de fato, assim, a própria liderança, né? Você quer dar visibilidade para a liderança. E a liderança, ela tende, primeiro, sempre sofrer para poder usar as ferramentas. Então, ter essa praticidade, algo fácil, algo rápido, assim, de você mostrar, de você aprender, é um puta diferencial também do Cambanais. Então, já usei os dois, assim, e falo, assim, que além do que vocês já comentaram, acho que essa questão, assim, de escalar agilidade, existem ferramentas bem destaques no mercado e o Cambanais tem feito um trabalho legal. Eu costumo falar que Cambanais se adapta ao seu contexto, né? À sua necessidade, não o contrário. Você tem que se adaptar à ferramenta. E eu vou parar de falar por aqui, que se eu for começar a comparar, eu só paro amanhã. Mas foi essa a pergunta do Felipe, tá? Pode comprar mesmo, que é isso que ele quer saber. Não, cara, putz, assim, eu vou dar só um exemplo. Eu tinha o André falou de 2.000 horas, mas eu já tive momentos que tinha uma pessoa dedicada para poder fazer analytics em cima do Gira.
uma pessoa dedicada, tirando o time que também estava customizando e tudo mais. Então, não é orgânico, não é fluido, não é adaptável. É algo que você tem que ir talhando para poder chegar onde você quer. Não é algo tão orgânico. Então, Assim, falando de métricas em Gira, assim, dá para você chegar num patamar em que você deixa tudo automatizado? Putz, dá. Eu já acompanhei isso, né? Você construir um dash num Tableau da vida e fazer ele ser full automático, putz, todas as métricas, só mudo ali qual time eu quero ver, ou qual fluxo, ou qual isso ou aquilo. Dá. Mas assim, você tem que fazer toda, digamos, né? Se você vai fazer o nível hard, conectar toda a base de dados via API com o Tableau, tem que ter alguém que sabe fazer isso. Você tem que entender toda a estrutura do banco de dados, como o Gira faz, e não é uma estrutura simples, né? Não é simplesmente data de coluna dia tal, não. É mais chato que isso. Você tem que normalizar os dados dentro do Gira, porque cada um criou de um jeito, ninguém fez governança disso. Dentro disso, você tem que padronizar os dados que vêm da base. Você tem que trabalhar os dados para simplificá-los a ponto do Tableau conseguir entender do jeito que você quer. Então, assim, dá para você chegar lá? Dá. Mas, puta, é um esforço. Aí vira, perdão do termo, do caralho. Vira uma tribo, né? Tem que criar tribo para poder manter a ferramenta. Entendeu? Aí depois que você chega lá, você fala, pô, não, legal, você montou, ficou bom. Mas, mas eu queria que viesse tal coisa agora. Puta, aí fodeu. Pois é. E tem até estudo comparativo de preço, né? Quando você olha tudo que o Cambarais oferece e você tenta chegar em algo parecido no Gira, o Cambarais ele é mais de 2 vezes mais barato. Vou passar por listas aqui, mas só para falar que eu sei empresas que têm um time para cuidar de ferramentas, tá? Então, só para falar. Ulisses, depois de você aí, a gente entra, pessoal, numa pergunta ali que o Lucas quer saber, mais em relação de conexões com o Power BI aí, tá? Mas vou passar por Ulisses aqui. Vai lá, Ulisses. Não, eu só fiquei numa dúvida, porque duas situações. Vocês falaram que tem um comparativo com Gira, né? Do Cambanais com Gira. Vocês têm algum comparativo com Azure DevOps, por exemplo? Não tenho certeza, Ulisses, mas eu posso procurar para te mostrar, tá? Tá. Eu imagino que seja mais distante ainda o gap, mas eu posso procurar. Bacana. E uma outra é o seguinte, toda hora nós estamos comentando de OKR, né? Existe um plugin específico que vocês colocam no Cambanais para trabalhar com OKR? Ou vocês só saem fazendo a distribuição lá, trabalhando o tipo de card como que resulte, cria um objetivo? Como é que vocês trabalham o OKR no Cambanais? Eu fiquei nessa dúvida. Ele é um item de trabalho como qualquer outro, né? Então, assim, não tem nenhum tipo de plugin. Imagina que a gente tem essa flexibilidade de criar. Para ele, o item genérico é um item de trabalho, né? Então, assim, a gente que vai tipificar ele para dizer se ele é um objetivo, se ele é um resultado-chave, se ele é uma iniciativa, se ele é uma feature, enfim. Então, quando a gente está falando de OKRs ali, a gente nada mais está dizendo que a gente está criando um item e tipificando ele como um tipo objetivo. Entendi. Então você não consegue bloquear, porque tipo assim, na metodologia de OKR você fala poucos objetivos, né? No máximo 5 que resulte, não mais do que isso. Então vocês conseguem fazer esse tipo de bloqueio e conseguem também mudar o tipo de medição, por exemplo, se você vai medir por porcentagem, a evolução, se você vai criar um tipo de indicador diferente de porcentagem para medir, por exemplo, reduzir, diminuir, como é que vocês conseguem gerenciar esse tipo dessa métrica dentro do Cambanais? Ou é só evolução mesmo? Fechou o card e escreve alguma informação lá? Boa pergunta. Hoje, o Cambanais ele não vai te oferecer uma solução, digamos assim, nativa para gestão de OKRs, vamos chamar assim, tá? Como que a gente está fazendo isso hoje dentro pelo menos dentro da Renner, tá? A gente tem um evento, enfim, que a gente tem, que é a reunião quinzenal de resultados. Que esse evento, ele é um evento que o objetivo dele é acompanhar esses objetivos, esses resultados chaves também. Como é que está a evolução desses caras aí? Dentro do Cambanais, de alguma forma,
fica a critério dos times, porque assim, esses OKRs de alguma forma, eles também estão numa solução, digamos assim, corporativa, e a gente tem uma outra que está fazendo esse acompanhamento mais próximo com relação ao, de fato, o resultado. Então, assim, dentro do Camanize, no máximo, o cara vai ali atualizar o percentual, enfim, daquele resultado-chave, tá? Mas, assim, ele não vai te proporcionar, de fato, ali uma gestão mais completa, digamos assim, específica para OKRs. Para ele é um item e tu vai imputar as informações que tu desejar ali dentro da solução, tá? Então você só representa ele e usa Isso muito aí. mais o Cambanais para tratar as iniciativas que você vai entregar aquele Exatamente. KR ali. Exatamente. É muito Estão mais linkadas iniciativa do que objetivo e que resulte Isso aí. mesmo, né? Isso Ele aí. é só uma árvore ali. Uma outra coisa, você sabe se o Cambanise tem alguma facilidade de integração com ferramentas nativas de OKR, como por exemplo Profit ou alguma outra ferramenta do tipo, alguma ferramenta da Coblue, alguma coisa do tipo? Cara, eu acho que, né, com certeza, nativamente ela não tem isso, mas assim, no Camanize hoje ela tem uma série de APIs que ela proporciona, né, uma quantidade bem rica aqui. E assim, as integrações que a gente tem feito, né, até tem uma pergunta aqui com relação a Power BI, a gente ainda não fez nada com Power BI, mas Power BI é uma conexão nativa que o próprio Camanize tem, mas para outras integrações com outras soluções que a gente está tendo, e aí a gente amplia aqui bem agnóstico, assim, independente de qual é, sempre nessa questão de APIs, de utilizar as APIs, tá? Tem algumas soluções também que podem ajudar e acelerar um pouco esse processo. Uma delas é o Zapier, por exemplo, que é como se fosse um gateway ali, um cara no meio de campo, que já tem uma série de conexões já bem user-friendly, assim, bem nativa, de, sei lá, 10 mil soluções, 10 mil ferramentas, que tu simplesmente vai numa gestão bem visual, plugando um cara na outra, assim, e o Camanize está lá dentro também. Então, tu desenha um fluxo dizendo, cara, se criar um cartão, né, no Camanize, chama o Zapier faz toda essa questão, abstrai isso tudo e aí toma uma ação numa outra solução lá que ele pode ter nativa também, tá? Então, ele está dentro do Zapier lá também, então dá para facilitar bastante essas integrações. Se não tiver lá, aí via API tu consegue resolver facilmente, tá? Obrigado. Imagina. Galera, passando aqui pelo assunto aqui de BIs, a gente até começou já a esquentar o tema, mas é o Lucas aqui falando, né? Ansioso para as respostas de conexões BIs e APIs. Queria saber se eu consigo extrair logs de datas, de mudanças de status e mudanças de atributos de uma forma bem orgânica e simples. Lucas, não sei se você quer complementar um pouco mais aí da tua pergunta, ou se é isso mesmo. Pô, desculpa que eu tô sem câmera aqui. Tranquilo, mas tranquilo. eu só queria mesmo perguntar se vocês têm o hábito de extrair às vezes só log da mudança de status. Ah, mudou o status de um para outro. Mudou o atributo de um para outro, de um determinado work item, né? Então, só isso, se vocês extraem esses logs. Lucas, a resposta objetiva é sim, é possível. Eu geralmente pergunto para que você quer extrair esses dados. Muitas vezes a resposta é porque quando muda alguma coisa, um determinado campo, para um determinado valor, eu tenho que fazer tal coisa. E o legal do Camanize é que você consegue automatizar, baseado em determinadas mudanças, você já consegue automatizar outros processos. Inclusive, como o André falou com o Zapier, com outros middlewares, você consegue acionar, chamar outras APIs, fazer o que você quiser, ou simplesmente tirar um extrato dos logs de mudanças e de chamadas. É isso mesmo, é fazer um process mine. Extrair ali os logs e descobrir o que está acontecendo. Às vezes é só uma coisa um pouco mais simples, porque às vezes tem muita equipe, muitos detalhes e, todo mundo está trabalhando de um determinado jeito. A intenção era só fazer um process mine mesmo. Sim, e ele integra muito bem com o Power BI, como o André falou, né? Então, ele já te gera o script para você colar no Power BI e já sair extraindo a informação que você quiser. Além disso, você tem as APIs do back-end do Camanize. Você consegue extrair
um nível de detalhe bem mais aprofundado, basicamente, do que você quiser lá da ferramenta, né? Seja informação de Perfeito. usuário, de board, de card, enfim. Top. Tenho leitura para o final de semana. Obrigado. Boa. Mas alguém tem experiência com Power BI, com Kanbanizer? A Ou gente não qualquer chegou outro nesse API, nível né? ainda. Acho que a gente fala bastante do Power BI, mas teria algum outro API que vocês conectam? Já conectaram aí com o Kanbanize? Que eu sei que tem muitas opções, mas alguém já faz hoje? Responder aqui, então. Olha lá. A gente fez uma integração com o Jenkins. Então, a gente criou um board, né, um fluxo de... Está em piloto isso ainda, onde tem um fluxo ali dentro dessa pipeline, enfim. E quando essa aplicação, né, quando esse sistema ele está caminhando, vamos dizer assim, dentro desse fluxo do Jenkins, o Jenkins hoje atualiza um cartão representando no Kanbanize a etapa que está acontecendo internamente dentro do Jenkins. Então, a gente consegue visualmente hoje, então, quando, né, ainda em piloto, quando um desenvolvedor ele gera uma versão, ele faz um commit, automaticamente o Jenkins cria um cartão, né, através da API, dentro de um board, né, das versões. Então, esse cartão ele nasce, quando ele passa lá para um Quality Gate, por exemplo, de desenvolvimento, né, no momento que ele faz, o Jenkins atualiza esse cartão para ele passar para a próxima etapa, então a gente consegue, de alguma forma, visualmente enxergar essa pipeline dentro do Kanbanize. Fugiu o Mike. Ele foi buscar a bateria dele. Ele mandou aqui. Ah, beleza. Deixa eu ver qual que é a próxima pergunta aqui. Tá essa questão de integração de BI aí. Acho que hoje, dentro da Boa Vista, vocês estão fazendo isso, né, Lua? Bastante, bastante. A gente, para gerar algumas visões mais estratégicas que a gente não consegue, né, não é uma visão do board ou daquele fluxo, é uma visão mais conjunta do todo, como o que a gente apresentou do blocker clustering, né, da coleta de bloqueios. Aí a gente usa o Power BI e a gente usa uma API específica também, que eu acho que nem está disponível no site do Kanbanize, porque ela foi customizada para a gente. Isso foi muito tempo atrás, tem 1 ano e meio. Era algo que a gente não sabia como resolver, era algo bem específico para Boa Vista. E aí eu falei com o pessoal que eu queria resolver aquilo. Eles falaram, tá, deixa eu ver aqui o que é possível. E uma semana, ou 10 dias depois, foi um tempo muito curto, eles falaram, usa essa API que é aqui que a gente criou para vocês e vê se funciona, se resolve o problema de vocês. Então, essa é uma das coisas que me deixou muito impressionado, sabe? A qualidade do suporte, do atendimento, do customer-centric mesmo, sabe? De colocar o cliente no centro e ouvir o cliente, entender a dor do cliente e resolver de forma ágil, né? Se adaptando à necessidade do cliente. E aí eles entregaram essa API e a gente resolveu essa questão dos blockers organizacionais com essa API e esse Power BI. Mas a gente tem feito muita coisa de lá para cá também, muito mais coisa. Legal. O Mike, André, conta aí, Mike. Você fez um dashboard para o time do jurídico, para o time legal. O Mike fez quase a doutora, né? A doutora advogada, né? Gerente da área do jurídico. Ela fez quase ela chorar, cara, de emoção. Construiu todo o dashboard e as métricas que ela queria ver. Sim, foi sim. Gente, assim, ó, o que acontece?
Não, faz tempo isso aí, né, cara? Nossa, mas isso aí que me deu uma nostalgia aqui, foi bacana mesmo. Mas basicamente o que a gente conseguiu fazer é trazer, gente, de novo, né? Escalar agilidade é isso, né? Eu acho que, por exemplo, não é só o que o time está entregando, né? O que o time está gerando de impacto, seja ele financeiro, seja positivo, seja negativo, mas assim, você centralizar isso tudo de um dash só, né? Mas basicamente o que o Luan estava comentando aqui é o que a gente conseguiu trazer e essa parte do legal é uma delas, né? Você dá uma visão assim, além das entregas do time, mas assim, que tipo de impacto também isso está causando do discovery do time, né? O time está de fato ali abrindo demanda para o jurídico, validando essas solicitações. Quando a gente começou a dar essa visibilidade, alguns times aqui de fato têm contactado a gente. A gente começou a centralizar, fazer tudo isso daí dentro ali do Power BI. Ou seja, eu consegui, primeiro, criar um board para o time do jurídico e de forma bem simples, gente, assim, bem customizada para eles. Isso que eu falo, né? Customizada para a realidade deles, né? Com um fluxo ali bem simples, com os tipos de carne, com todas as informações que é interessante para eles. Então, começando com o MVP, aí em sequência a gente rodou durante 2 meses, já começamos a levantar as métricas e comparamos. Olha, as métricas que o Cambanais está conseguindo te passar é as mesmas que hoje que você sofre para poder fazer no Cambanais? Gente, é exatamente isso. Eles falaram exatamente isso. Hoje a gente sofre para fechar um mês aqui e a gente levantar essas metas. Então, da forma que a gente pode usar o Cambanais aqui, pode te dar as mesmas metas que você está fazendo lá, sem precisar tocar um dedo ali dentro da parte do dash ali de métricas, né? A gente integra isso junto com o Power BI para você, te dar uma visão mais executiva que você tira um print ali e leva para a tua reunião. Foi basicamente isso que a gente fez. Um trabalho aí de pelo menos 2, 3 meses, mas o legal foi isso, né? Mostrar que realmente as dores ali a gente conseguiu resolver com o Cambanais, assim, substituindo o Excel e linkando, né? Dando a visibilidade, fazendo um fluxo assim para o time para todas as squads assim abrirem os chamados para o time jurídico, né? Então escalando assim, ou seja, mostrando realmente assim não só o Cambanais, mas o método Kanban ele é aplicável sim fora de TI. Né? Provamos ali que sim. Ô, Luan, tá rodando ainda, né? Não pararam lá não, né? Tá tudo certinho, né? Só ampliou, cara, só ampliou. Legal. Muito grande lá, são, na verdade, 3 ou 4 times, né? E esse embrião que o Mike está falando foi em um time. O sucesso foi tanto que hoje todos os times estão usando. Então, muito legal. E acho que vale falar também a referência aqui, homenagem a Mari Zaparoli, né? Porque ela teve o caso de Nárnia em 2018, ela apresentou no Lean Kanban Brasil, que era exatamente sobre o jurídico, né? Como conectar a cadeia de valor ao jurídico. E acho que é um caso muito bacana que não só o Mike, que participou aqui na parte de construção dos dashboards, mas o Alejandro, que está com a gente aqui hoje também, começou esse trabalho lá. Então, nada se cria, né, pessoal? Tudo se copia. Você vai aprendendo, experimentando e construindo junto. Isso aí. André, a galera tá querendo sugar você aqui, cara. Um pouquinho aqui, Bora. ó. Explica mais o que foi possível enxugar para reduzir os 48% aí. Boa. Tem vários aspectos aqui, né, nessa formação aqui. Né, se a gente pensar, o próprio Cambanais, ele proporcionou, num primeiro momento, a gente primeiro ter uma visibilidade de como as coisas estavam. Então, esse foi um aspecto muito importante, né, no trimestre passado. Então, né, que a gente ainda estava com dificuldades de coletar métricas, de entender qual era o nosso momento. Então, no momento que isso acabou sendo externalizado, a gente, de alguma forma, conseguiu enxergar, né, esses pontos de melhoria. Tem toda uma questão aqui também de né, capacitação, trabalho em conjunto, aí, trazer um pouco mais o assado aí para a galera que está mais na operação, da gente poder também, né, e o próprio René Framework nos ajudar nisso, né, da granularidade dos itens de trabalho também, que era uma dor que a gente tinha muito grande. Então, né, itens muitas vezes, né, numa granularidade muito grande, fazendo com que esse tempo ele fosse, né, mais extenso. Então, esses são 2 pontos bem importantes. Aí a gente também não está falando só né,
desse trabalho mais próximo, né, dos nossos Agile Coaches, dos nossos agilistas, enfim, com os times, para a gente poder ter essa quebra um pouco mais granular. E um outro aspecto também, né, que a gente tem toda uma questão que a gente coloca aqui, que é um pilar de capacitação, enfim, então, né, a gente tem incentivado muito e tem preparado muito uma série de treinamentos, enfim, né, dentro da organização, para que a gente possa, de alguma forma, também ter cada vez mais capacitadas aí as pessoas para que a gente consiga, né, atingir um nível de maturidade um pouquinho maior, tá? Quando a gente está falando de capacitações, cara, nesses últimos 6 meses, talvez, a gente treinou aproximadamente umas 900 pessoas, mais ou menos, né, em diferentes temas, desde Kanban até, vou chamar assim, de requisitos ágeis também, né, para a gente conseguir ter essa visão. A maturidade também da nossa reunião trimestral de planejamento tem nos ajudado. A primeira, ela foi, né, como foi a primeira, ela, né, mais desafiadora, com uma série de desafios, mas a segunda ela foi muito mais fluida e a gente conseguiu, de alguma forma, ganhar um pouco mais de maturidade para poder evoluir nesse tema, tá? Então, destacaria essas ações aí para que a gente pudesse, de alguma forma, né, justificar ou trazer esse ganho que a gente teve. André, eu vou fazer uma pergunta para você, cara. Na verdade, não é nenhuma pergunta. Eu estava vendo uma das coisas que vocês fazem aí, vocês têm uma raia de Kaizen, né? Vocês têm ali embaixo, ali, depois riscos e o raio de Kaizen. Não sei se isso acontece com você, mas uma coisa que aconteceu comigo é o seguinte. Na empresa onde eu trabalhava, eu também usava uma raia de Kaizens, né, que a gente usava ali para melhoria contínua, documentar isso, tudo que saía de uma retrospectiva, a gente documentava, priorizava ali. Mas um ponto é o seguinte, cara, que esses Kaizens, ele competia com o backlog de entrega do time, né? E poucas vezes, inclusive assim, durante as deles, a gente não passava pelo board Kaizen. E aí acontecia que, por exemplo, chegava numa próxima retrospectiva, os Kaizens que a gente priorizou lá não foram nenhum concluídos. E quais foram os motivos disso não foi concluído? Cara, exatamente a questão do tempo do time, né? A prioridade, né? A prioridade tem esse aspecto da prioridade. Acaba que esses Kaizens ele vai competir com os itens de trabalho ali, os itens de valor, então ponto. E segunda coisa que você não passa numa daily, nos cards, no raio de Kaizen. Cara, infelizmente tudo que não é visto não é lembrado. Um bom ponto aí da daily é isso, né? A gente pega ali e a gente reúne e a gente faz com que todo mundo volte ao objetivo de entregas. E o que a gente conseguiu fazer, o que eu fiz foi o seguinte, eu acabei com a raia de Kaizen. Eu criei um tipo de card chamado Kaizen. Junto ali, ele entra dentro do fluxo de entregas do time. Então, por exemplo, entrega de valor, eu tenho ali, eu tenho bugs, eu tenho incidentes, eu tenho enablers e eu tenho Kaizen. Cara, todos os Kaizens entram no backlog. Aí é a opção do time de negócios decidir, olha, é importante a gente fazer isso aqui, está mensurado aqui o que pode trazer de eficiência, só que é o seguinte, tem que competir com as entregas do time, o time tem que dedicar para poder fazer esses Kaizens acontecerem. Então, não sei se isso acontece com você, mas comigo essa mudança melhorou bastante. Talvez pode ser um ponto de atenção para vocês, se realmente os Kaizens estão sendo aplicados, né? E se não estão, talvez vale aí ver se é por conta de prioridade backlog, se não está tendo visibilidade na daily, etc. Tá? Perfeito. Eu acho que tem também um aspecto aqui, cara, que a gente tentou, de alguma forma, deixar isso um pouco mais explícito, foi não fazer um board específico para Kaizen, e sim colocar um fluxo de trabalho dentro do quadro do próprio time, para que a gente pudesse, de alguma forma, no momento de uma discussão de uma daily, isso está mais visível do que tu sair daquele cara, entrar num outro board e falar de Kaizen. Acho que aí nessa transição a gente ia perder demais, né? Então a gente tentou evitar isso e colocou nesse fluxo de trabalho ali. Mas acho que tem também um aspecto aqui, cara, que é legal da gente refletir, é que existe também, não necessariamente o Kaizen ele vai também envolver o time, né, de alguma forma. Então isso tem ajudado também alguns Kaizens, por exemplo, que estão mais na mão, né, dos agilistas, enfim, dos Agile Coaches, para a gente poder também dar uma visibilidade dessas ações que estão sendo feitas, né, enfim, para alguém que esteja interessado de alguma forma, para que consiga ver que está sendo feito esse trabalho de melhoria contínua, enfim, então isso tem nos ajudado bastante, tá? Mas acho que é um bom ponto aí que tu trouxe para a gente poder
poder dar uma refletida aí como é que tá, né? Se os times também estão sentindo isso ou não, tá? Cara, inclusive entrando no throughput do time, sabe? Eu faço questão, cara, de Sim, colocar isso no throughput do time e aí, tipo, dividido isso em tipos, assim, mostrar, olha, a gente perfeito. fez algumas ideias de Kaizen, independente se for de um chapter específico ou não, mas o time melhorou alguns requisitos, mas dedicou a isso também. Aí, cara, aí como consequência, assim, isso começou a chamar a atenção. O pessoal queria saber que Kaizen são esses. Uhum. E antes, quando eu não fiz dessa forma, não aparecia nas métricas do time, você entende? E aí você coloca tudo dentro do mesmo fluxo, tudo nas mesmas entregas, cara, isso tem que entrar no throughput. E aí, eu acho que o pessoal dá um pouco mais de valor também. Bacana, vai ter ideia, vai ter ideia. Mais algum ponto, pessoal? Já estamos quase chegando ao fim aí já. Ó, tem uma pergunta aqui. O que você não conseguiu fazer com o Cambanais? Ah, a gente tem uma choradeira lá pro time da Camanais ultimamente lá, que a gente tem tido hoje na minha reunião eu até comentei com eles, a gente tem questionado muito, né, uma forma importante e interessante também da gente tratar de descarte de itens. Isso para a gente é uma coisa muito importante também para a gente ver, né? Eu tenho um item que está lá no meu WebStream, por exemplo, e de alguma forma eu passei por uma série de etapas, né, ou no próprio downstream também, e eu descarto esse item, né? Como que hoje dentro do Camanais eu pego esse item e digo, cara, esse cara aqui está descartado, né? Mas eu também quero entender depois, né? Todos esses itens que de alguma forma eles foram descartados, né? O tempo que isso demorou, enfim, quanto que a gente daqui a pouco investiu de tempo, né? A quantidade de itens que a gente descartou, né? Então a gente tem conversado também com o time da Camanais. Eles têm uma recomendação, né? Que não é uma recomendação, né, oficial para esse assunto, mas hoje eu diria que hoje é um pouquinho da nossa maior dor que a gente tem hoje, a gente está contornando isso de uma forma, né? Criou uma coluna lá de descarte, enfim, bota uma tag no item para que a gente possa refletir depois. Mas isso ainda é uma questão assim que a gente imagina que poderia ser um pouco melhor aí dentro do Camanais. Excelente, cara. Bom, gente, ó, nosso time box acho que ele tá bem em cima mesmo. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas é o seguinte, eu queria fazer agora uma atividade retrospectiva com vocês aqui. Lá no próprio Easy Retro, tem uma coluna que deixa eu mostrar para vocês. Gostaria muito, assim, gente, da ajuda de vocês aí para poder saber aonde mais a gente pode melhorar. Acho que como comunidade mesmo, a gente depois pode pegar todos esses cards aqui. Ó, entrem aqui no Easy Retro, por favor. Vou compartilhar de novo aqui, tá? Vou compartilhar de novo aqui. Aqui, ó. Aí é o seguinte, gente, não vai aparecer nome, tá? Não vai aparecer quem colocou. Mas é o seguinte, ó, pontos positivos, coloca um maisinho na frente, escrevam aqui. Pontos negativos, pode colocar um negativo aqui na frente, a gente vai ler com carinho depois aí todos esses pontos, que a gente não entende só como tá ruim, né? Mas é oportunidade de melhoria. Tudo bem? Uhum. Então vamos dar 5 minutinhos aí, ó. E aí depois eu quero fechar com vocês aí falando aí do nosso próximo encontro, tá? A gente fecha aí. Então vamos dar 5 minutinhos aí, gente, ó. Por favor, entre aqui. Passem pra gente aí. Dê esse presente pra gente aí, por favor.